Feira talvez. Atenção, atenção, Ari, olha a manchete da Socorro sobre o avanço das manifestações contra a guerra em Gaza, Ari, olha aí. Manifestações em universidades pelo fim da guerra em Gaza avançam no mundo. Na França, estudantes fazem greve de fome. Vamos lá, Socorro. Pois é, Amadeu, a polícia francesa precisou agir hoje, a polícia retirou estudantes que ocupavam um dos prédios da Universidade Sciences Po, que fica no centro de Paris. A gente vê aí a ação dos policiais, segundo a direção da Universidade de Paris, entre 70 e 80 pessoas ocupavam o prédio. Os estudantes também ocupam outros prédios da universidade, que é uma universidade renomada de ciências políticas. Os prédios foram fechados e as provas precisaram ser adiadas. Lembrando que aqui a gente já está na reta final do ano letivo. Junho já é o último mês para o ano letivo, tem que ver como é que vai ficar para esses estudantes e essas universidades em protestos. Bem, o governo de Paris, Amadeu, ele está tentando reprimir esses protestos agora no início, enquanto eles não têm vem uma escalada, como aconteceu nos Estados Unidos, em que mais de 40 universidades já têm protestos em apoio a Gaza. E hoje, na porta da Universidade Sciences Po, uma estudante que não quis se identificar, ela usa máscara, muitos usam máscara, mas ela lê um comunicado dizendo que 10 alunos da universidade estão fazendo greve de fome. Segundo essa estudante que não quis se identificar, são 7 estudantes na Universidade de Paris e mais 3 que fazem greve de fome na Universidade de Reims, que é a capital da região de Champagne. Os protestos também chegaram ao México. A gente tem imagens aí da Universidade Nacional Autônoma do México, em que os estudantes montaram um acampamento em apoio a Gaza, e eles dizem que é também em solidariedade aos estudantes americanos que começaram esse movimento que também chegou à Austrália. A gente tem imagens das manifestações, dos acampamentos na Austrália. A gente vê aí a Universidade de Sydney, em que há dezenas de barracas com bandeiras da Palestina. A direção da Universidade de Sydney disse que respeita o direito de protesto, a liberdade de expressão. Tem sido uma manifestação pacífica que até agora eles não precisaram acionar a polícia. E na Irlanda, Amadeu, a Universidade Trinity, que é uma das melhores universidades da Irlanda, da República da Irlanda, ela multou uma associação de estudantes por causa dos protestos. A multa aí é de 214 mil euros, em real dá mais ou menos 1.200.000 reais. A universidade diz que também apoia, respeita o direito dos estudantes irlandeses de protestar, mas ela diz que perdeu dinheiro porque os protestos prejudicaram a entrada dos turistas à livraria da universidade, que é a Book of Kells, ou Livro de Kells, que é uma preciosidade celta, que está à exposição nessa universidade lá da Irlanda. É uma grande atração turística do país. A biblioteca recebe 500 mil de turistas todos os anos. A universidade diz que fica prejudicada, que precisa do dinheiro para usar na universidade, inclusive com os alunos. Os alunos dizem que isso é simplesmente intimidação. Amadeu. Pois não, Guga? Uma multa de 1 milhão, porque tem um protesto que está acontecendo ali há alguns dias. Eles deixaram de vender 1 milhão de reais em livros. Parece mesmo uma maneira de intimidar esses estudantes, né? É o que está acontecendo, inclusive, nos Estados Unidos. Eles estão indo para cima de manifestações que estão sendo pacíficas. Eles estão lá, sim, intimidando os estudantes, tentando calar os estudantes, mas o efeito, obviamente, é contrário. A história já ensinou que quanto mais você reprime, maior se torna a manifestação, até porque esse assunto ele passa a ser notícia em todos os veículos, e aí mais gente acaba sendo estimulada, se sente, enfim, incitada a seguir esse caminho. E é o que está acontecendo, está se alastrando pela Europa. Já era previsível isso, esse movimento que começou a se fortalecer de fato há 15 dias e já está agora dominando 40 universidades, né, dos Estados Unidos e tomando conta da Europa. A gente sabe que a guerra ela não é decidida só no campo de batalha, mas também no campo da opinião pública. A guerra do Vietnã, os americanos perderam graças à derrota que tiveram no campo da opinião pública e, mais uma vez,
a gente pode ver isso se repetir agora, porque Israel está sim vendo a sua imagem definhar com esse governo que beira a um governo fascistoide. Apoliana? Enquanto isso, o que eu estou vendo aqui é que Israel deu prazo de uma semana, né, para o Hamas fechar esse acordo de cessar-fogo em troca da libertação de pelo menos 33 reféns. E se não responder, vai invadir Rafah por terra. Então a escalada do conflito continua, apesar da gente pensar que não, porque por mais que haja termos de negociação para o cessar-fogo, mas as duas partes elas não conseguem chegar ao entendimento. Esse cessar-fogo que está sendo negociado pelos egípcios, né? Mas você não vê, são termos vagos, e aí desculpas e desculpas por cima de outra. Que o líder do Hamas não colocou um posicionamento. A guerra continua nos seus termos mais terríveis ainda assim. Vamos seguir com a manchete da Socorro tratando sobre liberdade de imprensa, que esse sim é um tema fundamental para não há democracia sem liberdade de imprensa e está ameaçado. Olha aí, Ari. ONG Repórteres Sem Fronteiras faz alerta global. A liberdade de imprensa está ameaçada por quem deveria protegê-la. Socorro. E quem deveria protegê-la? As autoridades políticas, que não protegem o jornalismo e ainda espalham desinformação para fins políticos. Essa é a conclusão do relatório sobre liberdade de imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras, que foi divulgado hoje. É um relatório que é divulgado anualmente e sempre no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Esse relatório, ele compara o nível de liberdade que jornalistas e meios de comunicação social têm em 180 países e territórios. No topo dessa lista, os 10 primeiros estão todos aqui na Europa. Os 3 primeiros aí que lideram são os países do norte da Europa. Dinamarca, Noruega e Suécia é um dos países onde mais existe liberdade de imprensa, seguidos de Países Baixos, ou Holanda, né? Finlândia, Estônia, olha Portugal aí em 7º lugar, Irlanda, Suíça e Alemanha. O Brasil, em relação ao ano anterior, o Brasil subiu 10 posições, está aí no número 82 da lista. E a explicação no relatório é que o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva traz de volta uma normalização das relações entre as organizações estatais e a imprensa, após o mandato de Jair Bolsonaro, marcado por uma hostilidade permanente ao jornalismo. E entre as dificuldades da liberdade de imprensa no Brasil, para o Brasil subir nesse ranking, a organização cita o que é o grande desafio, que é o peso da desinformação que circula no país. Bem, a Argentina continua na frente do Brasil, está aí no número 66, mas mesmo assim a Argentina caiu 26 posições. E uma representante da organização Repórteres Sem Fronteiras explica o motivo. Eu espero que ainda... A Argentina este ano é um bom exemplo do impacto que a mudança de liderança política pode ter na liberdade de imprensa. Após a eleição de Javier Milei, vimos a Argentina cair 26 posições no ranking. Ele é um predador, confesso, de jornalistas. Ele perseguiu algumas das principais plataformas de notícias da Argentina e perseguiu jornalistas de forma implacável. Só um parêntese, Amadeu, para explicar, essa pesquisa foi feita no ano passado, de janeiro de 2023 até o final de 2023, mas a organização explica quando há uma mudança drástica no país, no regime do país, que afeta diretamente a liberdade de expressão, eles atualizam. Então, por isso, essa atualização do quadro da Argentina. Bem, Estados Unidos caíram 10 posições, estão aí no número 55, e o relatório diz: as violações da liberdade de imprensa nos Estados Unidos diminuíram significativamente, mas persistem barreiras estruturais significativas no país que já foi considerado um modelo para a liberdade de expressão. Bem, onde os países que estão lá embaixo da lista, os lanterninhas, onde praticamente não existe liberdade de imprensa, se é que há imprensa, Eritreia, em último lugar, a gente vê aí também o Irã, a Coreia do Norte e a China. E sobre a China, a organização diz:
é a maior prisão do mundo para jornalistas e seu regime coordena uma campanha de repressão ao jornalismo e ao direito à informação em todo o mundo. Só para explicar, são 5 indicadores que eles levam em consideração: contexto político, arcabouço jurídico, contexto econômico, contexto sociocultural e segurança. Amadeu. PIB bom, sem economia boa, sem liberdade de imprensa, a meu juízo não compensa não, Guga. Pois é, deu uma travada aqui, eu não te escutei direito, Amadeu. Agora, você vê que o ranking, ele demonstra, né, o quão importante é essa questão da liberdade de imprensa. A Finlândia